Convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e os discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e se fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos este evangelho agora narrado por São Mateus. Há 2 semanas o ouvimos narrado pelo evangelista São Marcos. E ouvimos este evangelho novamente, exatamente para que Deus nos chame a atenção para a nossa falta de fé. Prestemos atenção em alguns detalhes que o Senhor nos quer mostrar e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar em meio às tempestades que nos assaltam. Os discípulos estavam no barco com Jesus. O barco é a igreja. Mas como que, estando no barco, imaginemos que o barco, naquela época principalmente, não deveria ser uma grande embarcação? Por que no texto do Evangelho, mesmo estando dentro do barco, o evangelista Mateus vai nos ressaltar um detalhe muito importante: os discípulos aproximaram-se e acordaram Jesus. Como que dentro de um barco que não é tão grande assim, os discípulos tinham a necessidade de se aproximar ainda? Por quê? Exatamente porque este barco, sinal da igreja, não nos garante a nossa salvação. Ser batizado não nos garante a nossa salvação. Claro, é pelo batismo que nós entramos, que nós temos a possibilidade de sermos salvos, mas apenas batizados nós não estamos garantidos. É preciso se aproximar de Cristo. Mesmo estando dentro da igreja, é preciso aproximar o nosso coração de Cristo. Esse coração que pode até conviver com Jesus, mas pode não estar próximo dele. Onde tem estado o nosso coração? A nossa alma? Como tem andado a nossa vida de oração? Temos que examinar a nossa consciência e viver neste espírito de exame, porque não é examinar uma vez e constatar um erro e ponto final, não, mas dar passos para nos aproximar de Deus. Porque parece que estamos perecendo, parece que a igreja está se perdendo, parece que o mundo vai prevalecer. E isso só parece,
porque nós ainda estamos longe de Cristo. Mesmo estando na barca, mesmo estando na igreja, nós ainda estamos muitas vezes longe de Cristo. Estamos longe por quê? O que nos faz ficar longe de Cristo? Tentemos imaginar. Nosso Senhor passa pela nossa vida. Seguir a Cristo é sempre uma constante caminhada. Santa Teresa de Jesus vai dizer que na vida espiritual, quando nós paramos, significa que nós já estamos andando para trás. Ou seja, na vida espiritual nós temos que sempre continuar caminhando, dando passos, mesmo que sejam passos pequenos, mas temos que continuar sempre, constantemente progredindo. Por que isso? Porque nosso Senhor, que vai à nossa frente, continua sempre caminhando. Por isso que se eu paro na minha vida espiritual, eu fico para trás. O pior é que nós muitas vezes não só paramos na nossa vida espiritual, não só estacionamos a nossa vida espiritual, mas fazemos muitas vezes como a mulher de Ló e ficamos olhando para trás, para a vida velha. Como era bom. Antes eu podia isso. Antes eu tinha tempo disso. Antes eu podia escolher isso. Agora que eu me converti, vamos pôr aqui entre aspas, porque a conversão é sempre diária. Agora que eu mudei de vida, agora que eu entrei na igreja, agora que eu estou seguindo Jesus um pouco mais de perto, e nós vamos sempre olhando para trás. Usando novamente de Santa Teresa, ela diz que muitas vezes depois de entrarmos no castelo, é uma imagem que ela usa para nos ajudar na nossa vida de oração, o castelo interior. Depois de entrado no castelo, muitas vezes nós saímos, somos jogados fora do castelo, porque quando nós entramos, continuamos olhando pela janela a vida que se foi. Essa é a maior tempestade que pode haver dentro da nossa alma. Vivermos a nossa vida olhando para aquilo que já passou, com saudades de algo que não nos aproxima de Cristo. Nos aproximemos, queridos irmãos e irmãs. Não basta estarmos fisicamente na igreja, mas precisamos sim nos aproximar de Cristo. Cada dia mais, todos os dias de nossa vida, para que as ondas, as tempestades, os ventos que sopram em nossas vidas não nos encontrem tão frágeis, tão sós e sejam capazes de nos derrubar. Peçamos à Virgem Maria, nossa mãe, que nos ajude e que nos mostre de fato o verdadeiro modo como nós devemos permanecer na Igreja de Cristo.